A história do nascimento da computação quântica é uma narrativa marcada por descobertas revolucionárias, conceitos audaciosos e uma evolução que desafia as limitações da física clássica, abrindo possibilidades inimagináveis para o futuro da tecnologia e da ciência. Tudo começou na metade do século XX, quando a física quântica, até então uma teoria intrigante mas de difícil aplicação prática, começou a ser reconhecida como uma ponte potencial para uma nova era na ciência da informação. Os primeiros passos dessa jornada foram dados por físicos visionários como Richard Feynman, que, em 1982, propôs a ideia de que os sistemas quânticos poderiam realizar cálculos de uma maneira muito mais eficiente do que os computadores tradicionais, que operam sob os princípios da lógica binária. Feynman visualizou um dispositivo que utilizasse as propriedades da mecânica quântica, como a superposição e o entrelaçamento, para processar informações de forma exponencialmente mais rápida, especialmente na simulação de fenômenos moleculares e materiais complexos, tarefas que eram inviáveis para os computadores clássicos. A partir dessa concepção inicial, a pesquisa avançou rapidamente, impulsionada pelo desenvolvimento de fundamentos matemáticos sólidos e algoritmos específicos para a computação quântica. Um marco importante foi o algoritmo de Shor, criado por Peter Shor, que demonstrou como um computador quântico poderia fatorar números inteiros de forma eficiente, colocando em xeque os sistemas de criptografia baseados na dificuldade de fatoração de grandes números primos. Isso não só evidenciou o potencial de uma nova tecnologia, mas também acendeu o interesse de setores de segurança, criptografia e ciência da computação, que viram as possibilidades de destravar problemas que até então eram considerados intratáveis. Ao longo das décadas seguintes, a ciência avançou na construção de qubits, as unidades básicas de informação na computação quântica, que, diferentemente dos bits tradicionais, podiam existir em múltiplos estados simultaneamente graças à superposição. Essa propriedade, aliada ao entrelaçamento, onde partículas permanecem conectadas independentemente da distância, criou uma plataforma de processamento que prometia revoluções em diversas áreas. A física quântica, que inicialmente era vista como uma teoria contraintuitiva e isolada, passou a ser aplicada na criação de dispositivos cada vez mais sofisticados, capazes de manipular estados quânticos com precisão e estabilidade. Hoje, gigantes da tecnologia como IBM, Google, Microsoft e startups inovadoras investem bilhões na busca por computadores quânticos funcionais, capazes de superar em muito desempenho dos supercomputadores mais avançados da atualidade. A evolução das técnicas de controle e manipulação de qubits, além do entendimento profundo do fenômeno do emaranhamento, tem permitido a construção de protótipos que já demonstram operações quânticas complexas. Ainda que a tecnologia esteja em seus primórdios e enfrente desafios técnicos como a coerência dos qubits e a correção de erros, o horizonte está se ampliando. A expectativa é de que, em poucos anos, esses dispositivos possam ser utilizados para resolver problemas de otimização, simulação de materiais, desenvolvimento de novos medicamentos e até para aprimorar a inteligência artificial. O impacto potencial é tão profundo que o ano de 2025 foi declarado pela Unesco como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas, simbolizando o reconhecimento global de que estamos às portas de uma mudança de paradigma que pode transformar radicalmente nossa compreensão do mundo e nossas capacidades tecnológicas. Tudo isso é fruto de uma evolução que combina teoria e experimentação, onde cada avanço na física quântica trouxe uma nova camada de possibilidades para a computação. A teoria quântica, que nasceu na primeira metade do século XX com o trabalho de intelectuais como Max Planck e Albert Einstein, foi inicialmente um campo de estudo abstrato, mas que, ao longo do tempo, revelou-se como uma ferramenta poderosa para criar uma nova arquitetura de processamento de informações. Os experimentos que validaram a superposição, o entrelaçamento e a interferência quântica abriram caminho para a construção de dispositivos cada vez mais sofisticados, que já operam em laboratórios ao redor do mundo, demonstrando que a computação quântica não é mais uma promessa distante, mas uma realidade emergente. A história do nascimento da computação quântica é também uma narrativa de superação de limites. Ela desafia as ideias tradicionais de que a velocidade de processamento e a capacidade de armazenamento estão restritas às leis da física clássica, apontando para um universo onde as leis quânticas podem ser exploradas para criar uma nova fronteira tecnológica. Com a pesquisa avançando rapidamente, a expectativa é de que, nos próximos anos, essa tecnologia possa transformar setores inteiros da economia e da ciência, eliminando obstáculos que hoje parecem intransponíveis e inaugurando uma era onde o potencial humano será ampliado por uma compreensão mais profunda e uma manipulação mais habilidosa das leis que regem o universo microscópico. Assim, o nascimento da computação quântica não é apenas uma história da ciência, mas uma promessa de um futuro onde as limitações do mundo digital serão derrubadas por uma revolução fundamentada na física mais fundamental de todas.
A história do nascimento da computação quântica é uma narrativa marcada por descobertas revolucionárias, conceitos audaciosos e uma evolução que desafia as limitações da física clássica, abrindo possibilidades inimagináveis para o futuro da tecnologia e da ciência. Tudo começou na metade do século XX, quando a física quântica, até então uma teoria intrigante mas de difícil aplicação prática, começou a ser reconhecida como uma ponte potencial para uma nova era na ciência da informação. Os primeiros passos dessa jornada foram dados por físicos visionários como Richard Feynman, que, em 1982, propôs a ideia de que os sistemas quânticos poderiam realizar cálculos de uma maneira muito mais eficiente do que os computadores tradicionais, que operam sob os princípios da lógica binária. Feynman visualizou um dispositivo que utilizasse as propriedades da mecânica quântica, como a superposição e o entrelaçamento, para processar informações de forma exponencialmente mais rápida, especialmente na simulação de fenômenos moleculares e materiais complexos, tarefas que eram inviáveis para os computadores clássicos. A partir dessa concepção inicial, a pesquisa avançou rapidamente, impulsionada pelo desenvolvimento de fundamentos matemáticos sólidos e algoritmos específicos para a computação quântica. Um marco importante foi o algoritmo de Shor, criado por Peter Shor, que demonstrou como um computador quântico poderia fatorar números inteiros de forma eficiente, colocando em xeque os sistemas de criptografia baseados na dificuldade de fatoração de grandes números primos. Isso não só evidenciou o potencial de uma nova tecnologia, mas também acendeu o interesse de setores de segurança, criptografia e ciência da computação, que viram as possibilidades de destravar problemas que até então eram considerados intratáveis. Outro exemplo significativo que ilustra o impacto da computação quântica é o algoritmo de Grover, desenvolvido por Love Grover, que oferece uma abordagem mais eficiente para buscar em bancos de dados não estruturados. Enquanto um algoritmo clássico precisaria de um tempo proporcional ao tamanho do banco de dados para encontrar uma entrada específica, o algoritmo de Grover consegue realizar essa busca em uma quantidade de tempo que é proporcional à raiz quadrada do tamanho do banco de dados. Essa melhoria dramática pode revolucionar a maneira como as informações são processadas e recuperadas, com implicações importantes para áreas como pesquisa de informações, segurança cibernética e aprendizado de máquina. Ao longo das décadas seguintes, a ciência avançou na construção de qubits, as unidades básicas de informação na computação quântica, que, diferentemente dos bits tradicionais, podiam existir em múltiplos estados simultaneamente graças à superposição. Essa propriedade, aliada ao entrelaçamento, onde partículas permanecem conectadas independentemente da distância, criou uma plataforma de processamento que prometia revoluções em diversas áreas. A física quântica, que inicialmente era vista como uma teoria contraintuitiva e isolada, passou a ser aplicada na criação de dispositivos cada vez mais sofisticados, capazes de manipular estados quânticos com precisão e estabilidade. Hoje, gigantes da tecnologia como IBM, Google, Microsoft e startups inovadoras investem bilhões na busca por computadores quânticos funcionais, capazes de superar em muito desempenho dos supercomputadores mais avançados da atualidade. Um exemplo prático dessa corrida tecnológica é o projeto Qiski da IBM, que visa democratizar o acesso à computação quântica por meio de uma plataforma de software open source que permite que pesquisadores e desenvolvedores experimentem com algoritmos quânticos em simuladores e em computadores quânticos reais. Essa iniciativa não apenas acelera a pesquisa na área, mas também fomenta uma comunidade crescente de desenvolvedores que estão contribuindo para o avanço da tecnologia. A evolução das técnicas de controle e manipulação de qubits, além do entendimento profundo do fenômeno do emaranhamento, tem permitido a construção de protótipos que já demonstram operações quânticas complexas. Um dos principais desafios enfrentados atualmente é a questão da coerência dos qubits, que se refere ao tempo durante o qual um qubit pode manter sua superposição antes de ser perturbado por fatores externos. A correção de erros quânticos também se tornou um foco crítico, pois a natureza frágil dos estados quânticos torna os computadores quânticos suscetíveis a falhas. Contudo, avanços significativos têm sido feitos nesse sentido, como o desenvolvimento de códigos de correção de erros quânticos que permitem a recuperação de informações mesmo na presença de ruídos. A expectativa é de que, em poucos anos, esses dispositivos possam ser utilizados para resolver problemas de otimização, simulação de materiais, desenvolvimento de novos medicamentos e até para aprimorar a inteligência artificial. Por exemplo, a química quântica pode permitir simulações de moléculas complexas que são impossíveis com métodos clássicos, levando a descobertas inovadoras na criação de novos fármacos que poderiam tratar doenças com precisão sem precedentes.
O impacto potencial é tão profundo que o ano de 2025 foi declarado pela Unesco como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas, simbolizando o reconhecimento global de que estamos às portas de uma mudança de paradigma que pode transformar radicalmente nossa compreensão do mundo e nossas capacidades tecnológicas. Tudo isso é fruto de uma evolução que combina teoria e experimentação, onde cada avanço na física quântica trouxe uma nova camada de possibilidades para a computação. A teoria quântica, que nasceu na primeira metade do século XX com o trabalho de intelectuais como Max Planck e Albert Einstein, foi inicialmente um campo de estudo abstrato, mas que, ao longo do tempo, revelou-se como uma ferramenta poderosa para criar uma nova arquitetura de processamento de informações. Os experimentos que validaram a superposição, o entrelaçamento e a interferência quântica abriram caminho para a construção de dispositivos cada vez mais sofisticados, que já operam em laboratórios ao redor do mundo, demonstrando que a computação quântica não é mais uma promessa distante, mas uma realidade emergente. A história do nascimento da computação quântica é também uma narrativa de superação de limites. Ela desafia as ideias tradicionais de que a velocidade de processamento e a capacidade de armazenamento estão restritas às leis da física clássica, apontando para um universo onde as leis quânticas podem ser exploradas para criar uma nova fronteira tecnológica. Com a pesquisa avançando rapidamente, a expectativa é de que, nos próximos anos, essa tecnologia possa transformar setores inteiros da economia e da ciência, eliminando obstáculos que hoje parecem intransponíveis e inaugurando uma era onde o potencial humano será ampliado por uma compreensão mais profunda e uma manipulação mais habilidosa das leis que regem o universo microscópico. Assim, o nascimento da computação quântica não é apenas uma história da ciência, mas uma promessa de um futuro onde as limitações do mundo digital serão derrubadas por uma revolução fundamentada na física mais fundamental de todas. Essa evolução ilustra não apenas o progresso técnico, mas também a capacidade humana de imaginar e construir um futuro onde desafios complexos sejam resolvidos com criatividade e inovação.